Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a aula de Física 2, Mecânica dos Fluidos, hoje na aula 3 a gente vai dar continuidade ao que nós iniciamos na aula anterior, que também foi a aula 3, sobre estática dos fluidos. Porém, hoje a gente vai estudar a lei de Estevan. Vamos lá? Bem, recordando, a parte de estática dos fluidos é a parte da mecânica dos fluidos que trata dos fluidos na condição de repouso. Então você vai pegar um fluido, vai colocá-lo dentro de um recipiente e ele vai ficar na condição de equilíbrio, parado, em repouso. Porém, para efetuar o estudo da estática dos fluidos, a gente vai dividir isso em 3 etapas. A primeira etapa é conhecermos a lei de Estevan, é o objetivo da nossa aula de hoje. A gente depois vai ter uma aula para estudarmos a lei de Pascal e depois vamos concluir esse estudo a partir da lei de Arquimedes. Lembrando que o conceito principal, quando você está discutindo um fluido, é sempre o conceito de pressão. Então, na aula anterior, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho como é que é a pressão, o conceito geral de pressão e também o conceito de pressão de uma coluna de líquido. Então, como é que é a pressão de uma coluna de líquido? Então, dado um líquido em repouso dentro de um recipiente, com uma certa altura de coluna, e ele tendo densidade constante, a gente deduziu fazendo isso da seguinte maneira: pressão é força sobre área, a pressão aqui é gerada pela força, a força aqui no caso é o peso desse líquido, esse fluido. Então, peso dividido por área. Área a gente pode escrever como sendo volume dividido por altura, e o peso do líquido pode ser a massa dele vezes a gravidade. Quando a gente faz isso, a gente pode pegar aqui esse H, que seria aqui a altura da coluna. Essa altura a gente joga aqui para cima, vai ficar mgh. Aqui vai sobrar o volume do líquido embaixo. M dividido por V vai dar a densidade do líquido. E, portanto, essa formulinha é o que calcula a pressão que esse líquido exerce aqui no fundo do recipiente. Essa pressão ela depende diretamente da altura da coluna. Ela não depende de qual é o formato aqui do fundo, qual é essa área. Tudo bem? Nas unidades que a gente tem aqui, para você calcular a pressão de uma coluna que é ρgh, essa unidade ela vai depender de qual sistema a gente estiver adotando. Mas no sistema internacional, isso aqui vai ser sempre da seguinte maneira: densidade vai ser medida sempre em quilograma por metro cúbico, a gravidade vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado, a altura da coluna, essa altura aqui, vai ser sempre medida em metros. Eu também posso interpretar essa altura como profundidade. Se eu parto aqui da superfície do líquido e vou em direção ao fundo do recipiente, isso aqui a gente pode pensar como sendo uma certa profundidade. E quanto maior essa altura de coluna, ou seja, quanto maior essa profundidade, maior é a pressão que a gente vai ter. Então, maior coluna, maior pressão. E pressão é sempre medida no sistema internacional em Newton por metro quadrado, que também pode ser chamado Pascal. Bem, isso foi um pouquinho do que a gente teve na aula anterior. Mas o que interessa na aula de hoje é a gente conhecer a lei de Estevan. E em que condição que eu vou aplicar a lei de Estevan? A gente aplica a lei de Estevan quando você tem um fluido que tem densidade constante e ele é incompressível, ou seja, o volume dele também é constante. Lembrando que tudo que a gente está fazendo, a gente está considerando que o fluido está na sua condição de repouso. Então, um fluido que se encontre com essas condições é o fluido que vai ser usado para a gente deduzir a lei de Estevan. E a lei de Estevan ela permite, né, calcular exatamente o que está apresentado nessa figura. Se eu escolher aqui 2 pontos no interior do fluido, eu consigo, entre esses 2 pontos, que tem esse desnível, a gente consegue calcular a diferença de pressão entre esses 2 pontos. Essa é a proposta da lei de Estevan, calcular a diferença de pressão entre 2 pontos no interior do fluido. Então, para isso, a gente vai chamar a profundidade do ponto A de HA, a gente vai chamar a profundidade do ponto B de HB, e essa diferença aqui, esse desnível entre eles, a gente vai chamar de ΔH. E esse ΔH é a profundidade do ponto B menos a profundidade do ponto A. Então, se eu chego aqui da superfície até o ponto B, eu tenho essa profundidade HB. Da superfície até o ponto A, eu tenho essa profundidade que é HA. Uma menos a outra, dá esse desnível entre esses pontos. Bem, posto isso, o que a gente vai fazer? Se a gente quer calcular a diferença de pressão, o ΔP que tem aqui, basta escrever a pressão no ponto A, que é para essa coluna pequenininha, escrever a pressão no ponto B, que é para essa coluna grandona, e aí fazer uma menos a outra. Então a gente vai escrever assim: no ponto a pressão no ponto A é ρg, profundidade do ponto A, HA. No ponto B, a pressão no ponto B vai ser ρg, profundidade do ponto B, HB. E se eu quiser saber agora a diferença de pressão, é só fazer PB menos PA. PB menos PA para me dar a diferença de pressão. Então, escrevendo aqui, PB menos PA,
É só você pegar essa aqui, que é a pressão do ponto B, foi colocada aqui, menos, já que a gente está fazendo aqui uma diferença, a pressão do ponto A, que é isso aqui. Então, pressão do ponto B menos pressão do ponto A. Quando a gente escreve isso, você percebe que PB menos PA é um ΔP, é uma diferença de pressão entre dois pontos. Então, esse é meu ΔP. Como aqui tem ρg, aqui tem ρg, dá para colocar o ρg em evidência. Aqui sobra HB, aqui sobra HA. E aqui está o sinalzinho de menos, então ficou HB menos HA. E esse HB menos HA nada mais é do que o ΔH. É a diferença de nível, ou seja, o desnível entre esses pontos. Tá aqui, ó, ΔH é HB menos HA, a nossa definição inicial. Então, a gente pode trocar esse HB menos HA por ΔH. E quando a gente escreve isso dessa maneira, ΔP igual ρg ΔH, isso é a chamada lei de Estevan. Então, a lei de Estevan permite calcular a diferença de pressão entre dois pontos que têm um desnível. O desnível é o ΔH. Só que para isso eu tenho que saber a densidade do fluido. E aqui a densidade do fluido é considerada sempre constante. Ok? Então vamos fazer uma aplicação disso no caso do tanque com água. Então considere que você tem um tanque com água, a água está em repouso e a densidade da água é dada para nós, 1 grama por centímetro cúbico. Gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero determinar qual é a diferença de pressão entre os pontos A e B e eu quero aqui a unidade no final medida em kPa, em kPa. Então a situação é essa daqui. Ó. É um pequeno tanque, 2 pontos, um desnível. O ponto B está a 1 metro do chão, o ponto A está a 2 metros do chão. Então, pela própria figura, você percebe que o desnível que a gente tem aqui é simplesmente 2 metros menos 1 metro. Se eu pegar 2 menos 1, eu vou saber aqui o desnível que tem entre o ponto A e o ponto B. Mas a altura total do líquido é de 3 metros. Tudo bem? Ou seja, se eu vier aqui da superfície até aqui embaixo, a profundidade que eu tenho aqui são 3 metros. Então, vamos lá. Separando aqui os dados, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, vamos multiplicar por 10 ao cubo para converter para a unidade do SI. Então, 1 vezes 10 ao cubo vai dar 1 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. A gravidade da Terra é 10 metros por segundo quadrado, e futuramente a gente vai usar no próximo item a área aqui do fundo do tanque. Esse tanque aqui no fundo dele, a área dele é de 2 metros quadrados. Tudo bem? Então, aqui no caso, vamos fazer a primeira parte do problema, calcular a diferença de pressão, ou seja, o ΔP. Então, o ΔP, ele quer em kPa, em kPa, e o ΔP é só aplicar a lei de Estevan. Então, ΔP é igual a ρg ΔH. O ΔP vai ser igual à densidade da água, que está aqui, ó, 1/10 ao cubo, colocamos aqui 1/10 ao cubo, gravidade da Terra é 10, e aí o desnível do ponto A para o ponto B, é só olhar aqui as medidas. 2 menos 1 vai dar esse desnível aqui, que no caso aqui é 1 metro. Aqui a conta é fácil de fazer. 1 vezes 1 vai dar 1. 10 ao cubo vezes 10 daria 10 à quarta. Então, uma maneira de apresentar a resposta seria isso aqui. 1 10 à quarta newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão. Só que se a gente fizer assim, também daria uma outra maneira de responder isso. 1 vezes 10 daria 10. 10 ao cubo vezes 1 daria o 10 ao cubo. E 10 ao cubo Pascal, o que eu posso colocar no lugar do 10 ao cubo? O prefixo quilo. Então, seria 10 kPa. Então, eu posso colocar a resposta dessa maneira, em newton por metro quadrado, ou eu posso colocar 10 kPa. Esse K significa quilo, está substituindo o 10 ao cubo. Tudo bem? Então, deu 10 kPa. Essa é a diferença de pressão entre esses dois pontos. A segunda parte do problema, ele quer que a gente calcule qual é a força que a gente tem no fundo do tanque, sabendo que a área no fundo é de 2 metros quadrados. E eu quero ali a força em kilonewton. Então, o que a gente vai fazer? Está aqui novamente a situação nossa. Se eu quero a força aqui no fundo, então a gente vai ter que usar a altura total da coluna que a gente tem aqui de água no tanque, né? São os 3 metros. Então, a primeira coisa, para calcular a força em kilonewton, eu tenho que saber a primeira pressão dessa coluna. E a pressão dessa coluna é ρgh. Então, densidade da água, 1/10 ao cubo, gravidade da Terra é 10, altura da coluna, 3 metros. Foi dado. É um tanque bastante grande, né? 3 metros de coluna de água. Então, aqui vai ficar aqui no caso. A gente pode fazer da seguinte maneira. 10 vezes 3 dá 30. 1 vezes 10 ao cubo dá 10 ao cubo. Então, deu 30, 10 ao cubo, newton por metro quadrado. Poderia colocar aqui 1 quilo, né? Para ficar quilonewton por metro quadrado. E também posso escrever assim, né? 30, 10 ao cubo, newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é pascal. Então, vamos deixar a pressão inicialmente desse jeito. Então, pressão 30, 10 ao cubo pascal. A próxima parte do problema é aplicar a definição geral de pressão. Pressão é força por área. Como a gente quer determinar força, que é a pergunta do problema, força é pressão vezes área. É o que está escrito aqui. Ó.
Força é pressão vezes área. Essa pressão é de 30 a 10 ao cubo, é o que a gente calculou aqui, 30 a 10 ao cubo, e a área que está aqui vale 2, são 2 metros quadrados. Como aqui já está em metro quadrado, a área está em metro quadrado, então a força vai aparecer em newton. E aqui é só fazer 30 vezes 2, 60. Copia o 10 ao cubo, e aqui já é newton. Só que o que é 10 ao cubo? 10 ao cubo equivale ao prefixo quilo. Então deu 60 quilonewtons. Essa força é uma força vertical que corresponde ao peso dessa coluna de água. Então é o peso dessa coluna de água que está fazendo essa força aqui no fundo do tanque. Tudo bem? A gente também vai conhecer agora um pouquinho da ideia de pressão total. O que seria a pressão total? É aquela pressão que eu tenho que levar em consideração, não só a pressão da coluna, mas a pressão também atmosférica, né, que age sobre a superfície do líquido. Né? Por quê? Porque quando eu olho para esse recipiente aqui está aberto aqui em cima. E se ele está aberto, aqui em cima ele vai ter uma pressão agindo por conta do ar, que é chamada pressão atmosférica. É isso que a gente vai perceber agora. Mas para a gente chegar no cálculo da pressão total, a gente vai fazer o uso da pressão de uma coluna, que nós já vimos, que é essa formulinha calcula a pressão dessa coluna, e a gente também vai fazer o uso da lei de Esteban. Para isso, a gente vai tomar 2 pontos como referência. Um ponto aqui na superfície, aqui, que a gente vai chamar de ponto A, e aqui na superfície a pressão a gente vai chamar de PA. A densidade aqui é constante do fluido que está aqui, e o outro ponto eu vou colocar aqui no fundo do recipiente. E esse ponto aqui embaixo eu vou chamar de B. E aqui a pressão vai ser chamada de PB. Então, pressão PA é aqui na superfície. PB é a pressão aqui no fundo, no ponto B. E aí a gente pode pensar assim, 2 pontos. Então, o ponto A está na superfície. Só que quando esse ponto está aqui na superfície, essa pressão aqui no ponto A, na superfície, é a pressão atmosférica. É o ar agindo aqui, empurrando a superfície do líquido para baixo. Então, a pressão no ponto A é a pressão atmosférica. No ponto B, a pressão no ponto B é a pressão total. Porque quando eu colocar esse ponto B aqui embaixo, eu vou ter a pressão atmosférica aqui em cima, mais a pressão dessa coluna. Então, a pressão total aqui embaixo é a pressão atmosférica somada da pressão da coluna. Que é isso que a gente vai deduzir. Mas para deduzir, basta partir da lei de Esteban. Então, ΔP igual ρg ΔH. A gente vai abrir esse ΔP como a diferença de pressão, PB menos PA. Ok? E aí, quando eu vejo o ponto A aqui em cima, o ponto B aqui embaixo, o desnível que eu tenho do ponto A para o ponto B é o próprio H. Então, esse ΔH é o próprio H. Então, ficou ρg, aqui, e o desnível do ponto A para o ponto B é o próprio H. Aqui a gente vai pegar esse menos PA e vai jogar para o outro lado, ele vai como mais PA, aqui ó, ficou positivo. Então, ficou PB, que é a pressão aqui no fundo, igual a pressão que eu tenho aqui em cima, que é o PA, mais a pressão da coluna. E aí, agora, finalmente, só mudar a nomenclatura. Quem é PB? PB é a pressão total que eu tenho aqui no fundo. PA é a pressão que eu tenho aqui em cima, que conforme foi colocado é a pressão atmosférica. Então, PB é a pressão total, ó, trocamos aqui por pressão total. PA é a pressão que eu tenho lá na superfície do fluido, que é a pressão atmosférica. ρgH. Então, a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna. Perceber que esse ρgH é a pressão da coluna. Tudo bem? Lembrando, a pressão atmosférica ela foi medida pela primeira vez pelo físico Torricelli. E o Torricelli, na sua experiência, né, na experiência de Torricelli, ele pegou aqui um pequeno tubo de vidro com 100 centímetros de mercúrio. E ele fez essa experiência ao nível do mar. Então, aqui estava totalmente preenchido com mercúrio, 100 centímetros. Quando ele virou esse tubo dentro desse recipiente aqui, que também continha mercúrio, o mercúrio desceu e parou exatamente nessa altura. Então, ele associou a altura da coluna de mercúrio com a pressão atmosférica. Porque aqui eu tenho a pressão do mercúrio sendo equilibrada pelo lado de fora pela pressão atmosférica. Então, pelo equilíbrio aqui das pressões, ele deduziu que a pressão atmosférica equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, essa pressão aqui é conhecida, a pressão atmosférica. Ela foi medida pelo Torricelli. E tomando cuidado aqui com as unidades, então, quando a gente for usar isso aqui, a densidade do fluido tem que estar em quilograma metro cúbico, a gravidade tem que ser 10 metros por segundo ao quadrado, o H, que é a altura da coluna, tem que ser medido em metros, e a pressão atmosférica você pode escrever ou em termos de coluna de mercúrio, ou a gente também pode escrever que a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm, 1 atmosfera. Mudando para a unidade de sistema internacional, somos de cálculo 10 a quinta, então dá 1 10 a quinta newton por metro quadrado. Essa aqui é a pressão que a gente costuma usar nos problemas quando você trabalha no sistema internacional. Tá bem? Vamos fazer aqui a dedução da pressão atmosférica. Né? Como é que a gente faz isso?
Lembrando o seguinte fato: quando você pega aqui, por exemplo, um recipiente, e você pega dois pontos que estão no mesmo nível, se os pontos tiverem níveis diferentes, você vai ter um delta de pressão. Mas a partir do momento que esses dois pontos estão no mesmo nível, ou seja, estão na mesma linha de nível, não vai ter diferença de pressão entre eles, porque não tem desnível. Se não tem desnível, não tem diferença de pressão. Falando de uma outra maneira, equivale a você dizer que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Pontos que estão no mesmo nível, na mesma linha de nível, têm pressões iguais. Então, sempre ficar atento a isso. Quando você tiver dois pontos que estão no mesmo nível, eles vão ter a mesma pressão. Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Foi exatamente isso que a gente pode usar para medir a pressão que o Torricelli mediu. Então, no caso da experiência do Torricelli, ele tinha aqui uma altura de coluna de mercúrio. Ele utilizou mercúrio porque o mercúrio é um fluido muito denso, ele tem uma densidade muito grande, muito maior que a água, e aí o tubo que ele usaria aqui seria um tubo com tamanho menor. Se você fosse usar água, você teria de um tubo muito maior. Então, no caso aqui, quando ele fez a experiência, ele começou com 100 centímetros de mercúrio. Quando ele mergulhou esse tubo aqui dentro do mercúrio, a coluna que desceu e parou exatamente nessa altura, 76 centímetros. Convertendo para metros, a altura da coluna de mercúrio, mercúrio HG, é de 0,76 metros. Aqui está em centímetros, aqui está em metros. Tudo bem? Então ele deduziu, portanto, que a pressão atmosférica, essa pressão aqui do lado de dentro, foi equilibrada pela pressão de fora, que é a pressão atmosférica. Então a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, porque estão no mesmo nível. E, portanto, a pressão atmosférica é igual à pressão dessa coluna. E a pressão atmosférica, portanto, é igual a essa coluna, 76 centímetros de mercúrio. E essa aqui é a densidade do mercúrio. Tudo bem? Vamos, então, converter isso para Newton por metro quadrado. Basta a gente fazer a seguinte conta. Pensando que aqui a pressão atmosférica de fora, do ponto 1, é igual à pressão que eu tenho aqui dentro, no ponto 2, porque eles estão no mesmo nível, então a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Tem que ser igual à pressão no ponto 2, que é da coluna. E a altura da coluna a gente já sabe quanto é, 0,76 metros, e eu já sei a densidade, então basta calcular a pressão dessa coluna. Então, pressão da coluna é isso aqui, ρGH. Só que aqui é a densidade do mercúrio, gravidade da Terra, altura da coluna de mercúrio. E quando eu fizer essa continha, eu vou saber a pressão atmosférica. Então aqui vai ficar pressão atmosférica, vai ser densidade do mercúrio, que é 13,6, só que aqui tem grama por centímetro cúbico. Então tem que multiplicar por 10 ao cubo para converter em quilograma por metro cúbico. Tudo bem? Então daqui para cá eu tive que converter colocando 10 ao cubo. A gravidade da Terra é 10, a altura da coluna 0,76 metros. Né? Estamos trabalhando no sistema internacional. Quando você fizer essa continha, isso aqui vai dar aproximadamente 1,03 10 a quinta Newton metro quadrado. Então essa pressão aqui de 76 centímetros de mercúrio equivale no sistema internacional a uma pressão de aproximadamente 1,10 a quinta Newton metro quadrado, que é o que a gente usa. O pessoal da química gosta de usar muito centímetro de mercúrio, né, para medir pressão. Aqui a gente trabalha no sistema internacional com essa unidade, Newton por metro quadrado. É 1,03, mas para fins práticos, né, de conta, a gente coloca isso aqui como 1,10 a quinta Newton metro quadrado. Tudo bem? Então, essa é a pressão que foi medida em relação ao nível do mar. Esse valor aqui só faz sentido esse e esse daqui quando forem medidos em relação ao nível do mar. Se você tiver uma altitude maior, a pressão tende a diminuir. Tudo bem? Então, um exemplo 3 é a pressão total no mergulhador, para a gente aplicar esse conceito. Então, se você tiver aqui um mergulhador e ele estiver numa certa profundidade, no caso aqui 6 metros de profundidade, esses 6 metros significa que da superfície até onde o mergulhador está, a profundidade são 6 metros. Aqui é dado a densidade da água do mar. Como a água do mar tem sais dissolvidos, a densidade dela é um pouquinho maior do que a água normal. E a pressão atmosférica é de 1 atm. Então, pergunta do problema é a seguinte: se esse mergulhador tiver 6 metros de profundidade, qual é a pressão total nele? Então, a gente já sabe que a pressão total tem que levar em consideração a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna aqui, né, de 6 metros. Então, basta a gente separar aqui os dados. A altura da coluna, 6 metros. Gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Já vamos pegar a densidade da água do mar e vamos converter para a unidade do sistema internacional. Aqui era 1,03, multiplica por 10 ao cubo, vai dar 1,03 10 ao cubo, porque agora é quilograma por metro cúbico. Pressão atmosférica é uma TM, tem que converter para a unidade do sistema internacional, multiplica por 10 a quinta, esse é o fator de conversão. 1 vezes 10 a quinta vai dar 1,10 a quinta Newton por metro quadrado. E eu quero saber a pressão total. Então basta a gente agora trabalhar com a definição de pressão total.
Pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna, que é ρgh. Então, pressão atmosférica, 1/10⁵. Convertemos na tela anterior. Densidade da água do mar, 1,03 10 ao cubo. Gravidade da Terra é 10. A profundidade que o mergulhador se encontra, 6 metros, em relação à superfície. Essa continha aqui é melhor a gente escrever por extenso. Então, o que é 1/10⁵? 100 mil. 1,03 multiplicado por 10 ao cubo é 1000. Então, eu faço isso, vezes 1000, vezes 10, vezes 6, 61.800. Somando 6.000, 100 mil, né, com 61.800, vai dar 161.800 newton por metro quadrado. Se a gente quiser converter em quilopascal, é só andar aqui 3 casas. Não, 1, 2, 3. Se eu parar a vírgula aqui, vai dar 161,8. Como andei 3 casas, quilo. E o que é newton por metro quadrado? Pascal. Então, essa é a pressão total que o mergulhador vai sentir quando ele tiver 6 metros de profundidade em relação à superfície da água do mar. Bem, essa foi a nossa aula 3 sobre a lei de Estevan. Espero que vocês tenham gostado e a gente continua isso numa próxima aula, onde a gente só vai desenvolver exercícios. Tudo bem? Até breve.